Muito boa noite, bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que te levarão a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou cirurgião dentista, especialista em desenvolvimento humano e pessoal. Eu estou aqui para falar sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. Hoje eu vou continuar com o passo 6 dos 7 passos para você alcançar seus objetivos. Lembrando que você só vai conseguir alcançar seus objetivos usando esses 7 passos caso você realmente esteja disponível, lembra do assumir o controle, passo 1, a acessar seus comportamentos atuais, lembra do passo 2, a realidade atual, e identificar quais precisam ser atualizados, substituídos, admitindo que esse jeito, esse modo que você tem funcionando é o que está provavelmente impedindo você de chegar lá. Então, conseguir identificar isso e aprender a abrir mão desse comportamento é o que vai ajudar você a poder dar os passos para conseguir fazer os 7 passos para conquistar os seus objetivos, né? Entendendo e assumindo que onde você está, independentemente dos fatores externos, a forma que você escolhe e escolheu de lidar com o que é externo e interno foi tudo, né? Tudo que a maneira que você vê é o que te trouxe até aqui. Então, ser grato pelo modo que funcionou, porém, abrir-se para rever isso. Você não precisa mais ficar preso a um modo de comportar, um modo de sentir, um modo de pensar que te serviu até aqui. Você pode atualizar, você pode se permitir atualizar, porque muitas vezes é esse quase valor que você abraçou como uma realidade absoluta que te impede de dar passos. Então, revisar essas estratégias serve justamente de base para você estabelecer os seus objetivos novamente e criar um plano alternativo, que foi a live passada, criando um plano, né? Sabendo que o que você fez até aqui não te levou onde você queria, porque se hoje você está buscando atingir o objetivo é porque você chegou num lugar que ainda não é o teu objetivo, ou você já atingiu o objetivo, você está com dificuldade de achar outro e conseguir, ou conseguir atingir esse outro objetivo, né? Então, e a grande questão é, se você mantém aquela estratégia, é bem provável que você não chegue no lugar desejado, né? Ou talvez demore muito, sei lá, né? Esse processo de revisão precisa ser feito a todo instante. Então você precisa o tempo todo estar reanalisando. Oi, Rafael. Boa noite, bem-vindo. Oi, doutora Maria Beatriz. Boa noite, bem-vinda. Hoje a gente não tem a doutora Lucia aí no chat, porque ela está fazendo aula. Boa noite, Guilherme. Tudo bom? Então, como eu estava falando, esse processo de revisão precisa ser feito a todo instante. Você precisa estar sempre revisitando isso. A cada evento externo, você precisa checar o alinhamento da nova estratégia. A cada evento interno, você precisa checar a tua estratégia. Porque coisas acontecem fora, coisas acontecem dentro de você que vão, talvez, bloquear, impedir, atrapalhar ou até impulsionar. Mas você reavaliando, reanalisando isso que está acontecendo, você consegue mirar para você ir mais rápido e chegar onde você quer, né? Para que aquela maneira que você fazia não torne você prisioneiro de um script, de uma maneira convencional de funcionar, né? E você possa descobrir que aquela estratégia foi útil e que agora você pode ter uma estratégia diferente, que você escolheu fazer diferente para chegar num resultado diferente. Dito isso, vamos iniciar com o passo 6 dos nossos 7 passos. Qual é o passo 6? O passo 6 é o mais simples de todos. Entrar em ação, né? Então, vocês lembram que eu comentei na última live que um objetivo sem um plano é apenas um desejo? Vocês lembram disso? Então, um objetivo sem um plano é um desejo. Então, você, no passo 4, traçou o objetivo, no passo 5, você traçou um plano, e no passo 6 você vai colocar esse plano em ação. Então, da mesma forma que esse objetivo sem um plano é só um desejo, da mesma forma que se esse plano não for posto em prática, ele continua sendo um desejo, ele continua sendo somente um sonho. Então você tem um desejo, você tem um plano e você não executa. Você não vai alcançar. Então fica só na fantasia, fica só na imaginação. E você acaba passando uma vida e se frustra por não ter chegado lá. Mas de fato você não fez absolutamente nada para chegar lá. Você não pôs o teu plano em ação. Você fica no talvez, e se fosse assim, e se fosse assado, talvez se, talvez, e não sai desse mimimi e acaba não alcançando, né?
E tudo se resume a este ponto. Todos aqueles passos que eu dei, né, os 5 passos, só fazem sentido se você colocar em ação o plano que você traçou, né? Então é um dos pontos mais importantes, o fundamental, você colocar em ação, né? A ação é que vai te levar aos resultados, aos teus objetivos, a alcançar os seus sonhos. Não sonhar, não desejar, não planejar, né? Muitas pessoas que usam da procrastinação param muitas vezes no planejar, porque ficam planejando um plano para que ele seja tão perfeito e não colocam em ação porque entendem que esse plano ainda não está perfeito e não anda. Por quê? Porque precisa de um plano perfeito para conseguir dar conta, para conseguir... E isso presta um papel na procrastinação, enfim, não vamos analisar e conversar a respeito disso agora, mas esse não colocar em ação pode ter um significado na sua vida, pode ser que esteja usando isso para cumprir algo na sua vida. A gente vai falar um pouquinho sobre entender esse processo do porquê sim, do porquê não coloco em prática, né? Mas sim, colocar em prática faz com que você chegue lá, né? Se não houver ação, as coisas só não vão acontecer, como também pode desmoronar tudo que você já construiu até então. Então, esse passo está no final, porque apesar de ser o mais importante, ele só vai ser bem... só vai gerar um resultado se os outros foram até então feitos e executados adequadamente. Então, e assim, só a fé não basta, né? Acreditar só que vai dar certo não basta. Você precisa agir. Eu conheço muita gente que vive na base da fé e as coisas acabam não acontecendo. Porque é importante você acreditar, né? Eu, no meu entender espiritual, eu entendo a ação de Deus na minha vida, porém, eu entendo também que Ele me deu inteligência, Ele me deu conhecimento, Ele me deu pessoas, Ele me deu recursos, Ele me deu um monte de coisa para eu colocar em ação e eu chegar lá onde eu desejo. Ele não me deu, às vezes, o sonho pronto, Ele deu o material para eu realizar meu sonho. Então, se eu não coloco em prática, talvez eu não chegue lá. Vocês lembram daquela historinha, uma piadinha assim, uma historinha do homem em uma enchente que vai subindo a água, ele está sozinho em casa e ele sobe para o andar de cima e fica orando para Deus salvá-lo, e daí sobe em cima do telhado e fica pedindo Deus me salva, e daí passa antes de subir a água, né, totalmente passa um cara com um caminhão tentando salvar, ele fala, não, Deus vai me salvar, depois passa um barquinho, ele fala, não vou com vocês porque Deus vai me salvar, daí vem um helicóptero, não, porque Deus vai me salvar, e ele morre. Daí quando chega no céu, ele fala, poxa Deus, eu tinha tanta fé que o Senhor ia me salvar, e Deus fala, né, mas eu tentei, eu mandei um caminhão, um barco, um helicóptero, e você não foi? Quer dizer, falta a ação da pessoa, o reconhecer que ela tem algo disponível, externo ou interno, para chegar aonde ela precisa chegar, né? Aquilo que está chegando, você por mais que acredite que o resultado pode vir, as coisas no momento só vão te levar lá se você pegar tudo aquilo e botar em ação. Então você ter 1 quilo de arroz na sua cozinha não vai fazer com que você tenha um bom almoço com arroz, porque se você não tiver a ação, a atitude de botar para cozinhar, não vai ter arroz para comer na hora do almoço, vai ter arroz cru, não vai ter arroz cozido, né? Então, a ação é fundamental, né? Então é a hora de entrar em ação, né? Se você ficar esperando as coisas acontecerem por si só, provavelmente você vai se decepcionar. Esse processo é simples, é um dos processos mais importantes, como eu falei, e para isso acontecer, o comprometimento, o seu comprometimento consigo é um componente obrigatório desse passo. Então você precisa se comprometer com você. Coincidentemente, hoje na aula de formação de mentoria integrativa relacional, a gente estava falando sobre autocontrato. E para quem faz mentoria ou para quem quiser submeter esse processo, é provável que, se for comigo ou com um mentor integrativo relacional, porque isso é uma técnica da mentoria integrativa relacional, a gente tem um processo de autocontrato que é bem interessante, que traz justamente um mapeamento do seu campo interno, você faz um trabalho onde você consegue identificar o que você precisa fazer e então você se compromete a conseguir cumprir tudo aquilo e o negócio começa a andar, né? Então, criar esse compromisso forte com você mesmo para colocar-se em ação é importante, né? Se você executou os outros passos corretamente, 1, 2, 3, 4 e 5 adequadamente, eu tenho certeza de que os resultados vão surgir. Tão mais rápido quanto mais empenhado e quanto mais certeiro está o seu plano. E vejam, não se culpem, não se frustrem se no meio da execução do plano você perceba que nem o seu desejo era realmente aquele e nem o plano estava
100% adequado, ou porque surgiu uma variável, ou porque você não deu conta, ou porque você não conseguiu desenvolver o que você precisava desenvolver, ou por uma conjuntura externa que você não domina. Então, isso não quer dizer que o sonho não seja possível, isso não quer dizer que você não possa mudar de sonho, isso não quer dizer que seu plano seja ruim, isso não quer dizer que seu plano possa ser adequado de alguma maneira, entende? Então, sim, ter esse compromisso consigo é importante, né? E eu vou fazer uma pergunta para você dar uma refletidinha, eu já vou dar a resposta, porque eu quero caminhar por esse viés. Você pensa, né? Vocês estão vendo aí? Oi, Cláudia, boa noite, tudo bom? Você está lendo o livro? Que legal, que bom, bacana, que bom, que bom. Vai ser bastante útil para você, viu? Bastante útil, tem bastante coisa lá. Nossa, um conteúdo assim, fenomenal de análise transacional. Voltando aqui, pessoal. Então, assim, você sabe por que a maior parte das pessoas não consegue passar do passo planejamento para o passo execução? Você já parou para pensar por que isso acontece? E pode ser que seja isso que acontece na sua vida? Eu vou dar uma resposta que muitos a princípio falam não é, e depois pensando um pouquinho a respeito acabam vendo que realmente era. E às vezes não era, mas a grande maioria das pessoas, pelo menos com as quais eu tenho trabalhado nessa questão de desenvolvimento humano, isso está presente. A resposta é simples, é medo. Medo. Nós, seres humanos, temos medo que o resultado de uma ação diferente não seja o que esperamos ou não seja conhecido. A gente tem medo do desconhecido, isso é natural para o ser humano tem medo do desconhecido, né? Medo de não conseguir o que você quer, medo de que não seja a opção certa, medo das consequências das suas opções, medo de mudar, medo de sair da sua zona de segurança, que a maior parte das pessoas falam zona de conforto, ela não é confortável na maioria das vezes, ela só é segura, medo de, né? E você pode, nesse momento que eu tô falando de medo, você pode estar aí pensando, não, mas não é medo. E a reação da maior parte das pessoas também, não é medo que eu tenho. Tudo bem, você pode chamar de outra coisa. Quer ver, por exemplo, tem gente que fala, não, eu tenho muita preocupação se vai funcionar ou não, tenho dúvida se é isso mesmo que eu quero de objetivo, eu tenho receio de se eu vou ser capaz ou não, eu fico muito ansioso em fazer algo diferente, nossa, eu fico estressado, eu tenho incerteza se essa é a opção que eu quero ou não quero, né? Eu sou muito cauteloso, então por isso que eu não coloquei em ação ainda. Pode ser qualquer palavra. No fim, todos esses, a dúvida, a preocupação e a incerteza, estão baseadas na emoção medo. É medo de eu não conseguir, preocupação. É medo de eu ter feito a escolha que lá eu descubra que não era a que eu queria, dúvida. É o medo de eu não dar conta, essa incerteza, a ansiedade, o estresse. É medo. Mas por que você tem medo, né? Como você sempre ouve eu e a Mara falando aqui, o autoconhecimento é fundamental, né? Entender primeiramente que você está sentindo medo é importante. Então aqui entra naquilo que a gente fala. Você olhar para si e entender as suas emoções. Identificar o sentimento, linkar com a emoção base e acolher aquilo. Para você poder entender de onde vem. Por que eu estou com medo de colocar isso em ação? Por que eu fico tão ansioso, estressado, nervoso, preocupado? Entender a emoção, né? Escarafunchar em cima daquilo ali, né? Pesquisar o que está acontecendo, então, mas investigar a emoção. Pode ser outra emoção, eu estou falando do medo porque é a maioria das pessoas onde eu percebo quando a gente convive nas mentorias, enfim. Mas pode ser raiva, pode ser qualquer coisa. Mas entender primeiramente que é o medo, por exemplo, que você está sentindo, né? Ou que você acha que é, e entender essa emoção. No caso que eu estou falando aí, uma das 5, né? Chegar numa daquelas 5 emoções básicas da análise transacional, excetuando o nojo, que o nojo é outra coisa, mais uma questão de sobrevivência, mas às vezes tem a ver com nojo. Então, é o medo, pode ser afeto, pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser alegria. Ver qual é a emoção. A gente desenvolve maneiras de expressar e de sentir essas emoções que são diferentes e únicas para cada um de nós, de acordo com o que a gente foi permitido a sentir naquele momento. Então, quer ver um exemplo onde a gente modula o como uma criança percebe, sente e expressa um sentimento? Quando a gente fala para um menino que está chorando, para com isso, piá, homem não chora. Você está modulando
o comportamento dele. Ele está entendendo que homem não chora. Por que não chora se eu estou triste e a tristeza me faz gerar água pelos olhos? Né? Não, então talvez eu não tenha permissão de chorar, talvez eu não tenha permissão de me sentir triste. E daí quando vem o sentimento de tristeza, ele expressa de outro jeito, às vezes com raiva, socando todo mundo. A gente identifica como raiva, mas o fundo é a tristeza, não é a raiva. Então esse compreender da onde está vindo, qual é a emoção base daquilo que eu estou sentindo, precisa ser analisado, precisa ser destrinchado, precisa pôr em cima da mesa, acender a luz e pesquisar o que está rolando, sabe? Né? Entender, saber se o que você tem como base, a emoção base é o medo, né? A tristeza, isso pode te dar impossibilidade de atuar na transformação que você busca, né? Colocar esse plano em ação. E daí você pode, olhando para isso, trabalhar no que causa emoção, muitas vezes com psicólogo. Ok, que seja. Muitas vezes não precisa de psicólogo. Você entende, olha, não preciso sentir isso, posso sentir aquilo. Ok, que venha sentimento, beleza, vamos, né? Eu brinco, né? Tô triste, mas vou triste mesmo. Tô feliz e vou feliz mesmo. Independentemente disso, você consegue lidar sozinho ou com um auxílio. Mas identificar te dá a oportunidade de dar passos, né? Então, identificar o medo de que você tem é essencial. Né? Identificar que você tem medo é essencial. Identificar do que você tem medo é essencial. Entender por que o medo está vindo. Né? Eu tenho medo de que não funcione. Eu tenho medo que eu não seja capaz. São duas coisas diferentes. E daí você vai trabalhar individualmente. Como que você mitiga o medo de entender que você não é capaz? Lembra daquela lista que a gente fez no passo 4? Quais são os meus potenciais? Quando você vê os seus potenciais, você fala, não, eu tenho potencial para fazer isso funcionar e dar certo. Teu medo diminui ou acaba. Né? Então esse entender medo do que te possibilita isso, trabalhar em cima, né? E você trazer as informações de que você é capaz. Tá, eu não sou capaz ainda porque essa habilidade que eu preciso, eu não tenho. Como é que você mitiga o medo? Você vai ficar mais amedrontado porque você vê que realmente você não tem? Não, você fala, ok, eu não tenho. Como que eu desenvolvo? Aonde eu busco? Eu posso mandar buscar ou eu que tenho que buscar? E daí você decide a partir daí. Então esse processo de entrar em contato com a realidade, passo 2, lembra? Faz com que você mitigue o medo e possa dar os passos, né? Usualmente, genericamente o medo, na situação de mudança, está em não conhecer o resultado do novo comportamento. Lembra que eu falei? O desconhecido nos traz medo, né? Nosso cérebro não gosta muito de coisas inesperadas, do trabalho que dá lidar com algo novo. O cérebro gosta de repetições porque é usual, ele não precisa trabalhar demais, ele faz uma via neural que está lá automatizada, liga o piloto automático e o negócio rola solto, ele não precisa ficar pensando a respeito. Tudo que é novo dá trabalho para o cérebro tem que ficar processando, entendendo, vendo, colhendo informações para resolver e agir. Então o cérebro não gosta disso. Então tudo que é algo que vai provocar uma mudança tende a trazer medo para a gente, né? Então, tudo que faço que é diferente, para uns mais, para outros menos, é claro, para outros não significa tanto, mas esse componente pode estar presente, é importante que vocês tenham essa consciência, né? Terá este medo de resultado desconhecido e do que fazer com ele. Aí vem aquela questão da autopermissão que eu comentei antes, né? Você ter a permissão, você se dar a permissão de agir de maneira diferente, primeiro, sendo grato ao modo que você funcionou até então, porque foi aquele jeito, aquele comportamento que te trouxe até o ponto, vocês me viram falando isso várias vezes. Você só chegou onde você chegou porque você era daquele jeito, porque você comportou daquele jeito, porque você sentiu daquele jeito. Ser grato a isso. Mas se hoje você entende que aquilo não lhe serve mais, permitir-se analisar, construir uma alternativa de comportamento diferente e colocar em ação. Porque só escolher uma alternativa de comportamento não vai mudar o comportamento. Você precisa comportar-se diferentemente, né? Com a permissão, sem sofrimento. Como eu falei, se necessário muitas vezes, precisa de um apoio de um profissional da psicologia, né? E mesmo que o resultado ainda possa ser, né, mudou o comportamento, e mesmo que o resultado possa ainda ser diferente daquele que você gostaria, isso não quer dizer que você falhou. Isso só quer dizer que você ainda não encontrou. Você percebe a visão? Esses dias eu fiz uma palestra para um evento de fibromialgia, falando algumas coisas a respeito desse olhar pelo viés do tudo vai dar errado. Esse olhar catastrófico de que nada funciona, de que não consigo, de que... Então, quando a gente fala
de que eu experimentei algo novo e não deu certo, eu posso olhar para a minha incompetência em fazer aquilo dar errado, né, não dar certo e fazer aquilo dar errado, mas eu posso entender que aquela escolha não foi boa para mim naquele momento, pois não me levou lá. Então eu posso escolher um jeito diferente. Então vamos pensar, eu quero sair da minha casa e ir para o centro da cidade. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. A primeira que eu vou experimentar, por exemplo, é a pé, porque é a mais barata, não é a mais rápida, mas eu posso ir contemplando paisagem, vendo as coisas, talvez não seja a mais segura, mas eu escolho e tomo atitude e vou. No caminho chove, eu me molho, sei lá, N coisas podem acontecer, eu me atraso para o meu compromisso porque eu não tinha noção do tempo que eu ia levar. Talvez essa não tenha sido a melhor escolha. Eu falhei? Não, eu só fiz uma escolha que talvez não seja a melhor. Então, na próxima vez, bom, vamos tentar um ônibus? Ok, eu tenho que caminhar até o ponto, eu tenho que saber que linha de ônibus eu vou pegar, quanto tempo esse ônibus demora para chegar aonde que eu desço mais perto do meu destino, quanto tempo demora do ponto de ônibus final até o meu destino para eu poder chegar a tempo. Pego o ônibus, de repente eu estou dentro do ônibus, tem um acidente na rua, o ônibus fica parado 20 minutos e eu me atraso. Né? Eu falhei. Não, eu não falhei. Houve algo que eu escolhi que não funcionou tão bem. Talvez uma terceira alternativa, vou de carro, beleza. Gasolina, calculo distância, tempo que demora para chegar, onde eu vou parar o carro, quanto de distância. Mesma coisa, pego um trânsito, um engarrafamento, esqueço de pôr gasolina, furo um pneu. Eu falhei? Não. Aconteceram coisas que não me permitiram chegar lá. Qual outra alternativa? Eu vou de aplicativo, né? Chamo o aplicativo tal, trânsito acontece, não chego. Por isso você não consegue? Por isso você falhou? Não. Porque você fez a escolha errada? Não. Coisas acontecem que às vezes podem te levar a uma falha. Então entender o que acontece e criar alternativas para desviar do impedimento. Então eu estou indo, por exemplo, de carro e de repente travou o trânsito. Qual alternativa eu tenho? Bom, eu estou a 5 km do meu destino, eu tenho 40 minutos para chegar. Vou estacionar aqui e vou correr a pé. É uma alternativa. Eu uni duas modalidades. Fui até onde deu com um e... Pensar alternativamente. Lembra que eu falei do estágio Criança Livre na live passada? Quando você consegue trazer a sua imaginação e a sua criatividade, você consegue olhar para soluções alternativas. Você consegue criar soluções alternativas do teu repertório, daquilo que você tem. E não se frustre por ter falhado. De novo, o olhar não é para a falha, o olhar é esta vez, este modo não funcionou. Vou entender por que não funcionou. Será que eu fui de carro? Será que foi porque o caminho que eu escolhi não é bom? Será que não tem um caminho alternativo? Eu quero atravessar a cidade. Será que um contorno não é melhor do que eu cortar pelo centro da cidade? Experimentemos, eu só vou saber se eu experimentar, porque o horário do dia muda, de manhã uma coisa, o trânsito, à tarde é outra coisa, o trânsito. Então, este olhar para si, com compaixão, entendendo que o não ter chego no objetivo não significa que você é incompetente, não significa que você não dá conta, não significa que você não sabe. Só significa que daquele jeito, naquele momento, não funcionou. E daí você vai buscar dentro do que não funcionou, aonde você vai atuar para transformar aquilo e fazer funcionar. Pode ser que você risque tudo e faça totalmente diferente, e pode ser que você faça só pequenos ajustes para chegar lá. Então, parar com esse pensamento de que você não é capaz, você não consegue, sabe? Se autorresponsabilizar pelas escolhas, olhando para o que não funcionou e trabalhando em cima daquilo que não funcionou, para que você chegue no resultado, senão você vai acabar desistindo. Então, você e eu, a gente desenvolve medos aleatórios, né, como minha filha fala, pela forma como a gente analisa as nossas capacidades. A nossa percepção das competências que a gente tem nesse trabalho que eu estava falando, que é o autocontrato ou o mapeamento do campo interno, né, da pessoa, tem um período ali, uma atividade que a gente pede para a pessoa listar quais são as capacidades, o que ela tem de potencial para botar aquilo que ela quer, o desejo que ela quer acontecer. Então essa percepção de competência às vezes é complicado para a gente, porque novamente a gente aprende a não dar a devida importância, ou não qualificar, ou não, né, se apropriar das nossas consequências. Das falhas, com certeza. Todo mundo aqui deve ter visto e deve ter passado por, mas é um bocó mesmo, mas você faz tudo errado, mas nem para tirar um 10. Está sinalizando e apontando só ou principalmente o erro, a falha, o que faltou, e não o lado cheio do copo, né?
Então, é meio cultural. Então eu sempre falo, vocês sempre viram falando e vou continuar falando. Quando estiverem com esses serizinhos inocentes chamadas crianças por perto, tenham uma atenção de como vocês interagem com eles, porque pode ser determinante, a gente não tem noção da importância que a nossa fala pode estar tendo para aquela criança. Então sejamos o menos nocivos possível, né? Nocivos possível. Porque quando a gente toma cuidado com a nossa linguagem, a gente pode estar colaborando no processo do outro, que talvez as pessoas que nos cuidaram não tiveram essa oportunidade de aprender e de ter esse cuidado. E vocês estão tendo. Então, usem isso, ponham em prática, que é o tema de hoje, né? Então, qualificar as suas capacidades, essa percepção, essa autopercepção é fundamental para que você coloque em prática. Porque quando você percebe as suas competências, você consegue entender por que falhou, por exemplo. Putz, porque essa competência eu não tinha e eu achava que eu tinha, ou ela não estava completamente desenvolvida. Quando você analisa, você se abre para um novo aprendizado e desenvolver aquilo que você não tinha desenvolvido suficientemente, por exemplo, para chegar no seu resultado, né? Então, a gente, como eu estava falando, a gente é treinado para não entender as nossas potências, as nossas capacidades. Parece besteira falar... Analisar, por exemplo, é uma discussão frequente no grupo aqui em casa, né? Mara, eu, às vezes nos cursos, as pessoas falam, eu vou analisar as minhas capacidades. Eu particularmente não gosto de analisar, de avaliar. Eu vou avaliar minhas potencialidades. Suas competências, que está lá no passo 4, fará com que você desempenhe uma ação ou não. Então, se você não se percebe com uma ausência de competência em executar algo, pode ser que você não coloque em ação, porque inconscientemente você sabe que você não tem a competência, mas você não se deu conta disso. E daí você nem vai procurar desenvolver a competência e nem vai procurar uma alternativa. Você simplesmente pega aquele plano e fala, olha que plano lindo que eu tenho na mão, um dia eu ponho em prática. E você não põe. Por quê? Você posterga, você procrastina. Então, a falta da percepção de suas competências está no plano de fundo também, pode estar no plano de fundo também da procrastinação, porque você não se vê capaz, você não entende que você é competente em algo, que você tem competência para executar alguma coisa, que compete a você aquele momento, aquele serviço, né? Então essa competência que você não enxerga dentro de você, que você tem, às vezes você tem que desenvolver, mas você não olha isso e você deixa aquilo tomar conta e você põe na prateleira o seu plano de ação e não bota em prática. Então, se você não se vê capaz, não se sente competente para fazer alguma coisa, você não se sente seguro, gera a insegurança. Com base aonde? No medo de não conseguir, no medo de não dar certo. E vai acabar fazendo pouco ou nada para chegar lá no seu objetivo, né? Como consequência, os resultados que você vai obter estarão obrigatoriamente longe do que você quer. Não vai chegar onde você quer, né? O problema é que sua percepção é afetada e por isso você vai fazer ainda menos, os resultados não vão aparecer, né? Então, quando acontece esse processo que você não foi competente, você falhou, você analisa, você não avalia, né? Você avalia, você não analisa, você julga, você se condena, você acaba focando e trazendo para você uma frustração de não ter conseguido, você foca no problema. A tua percepção é de incompetência e não de trabalhar a competência para chegar lá. Isso vai diminuindo cada vez mais a sua potência. E é um ciclo vicioso. E você vai cada vez mais ficando mais distante do seu destino escolhido, né? O simples fato de você analisar em vez de julgar e entender cognitivamente o que eu preciso, o que eu posso ou não posso desenvolver para que algo aconteça na minha vida. Isso traz um mundo de possibilidades. O simples fato de trocar o vocabulário e o entendimento a respeito, né? Isso tem muito a ver com quadro de referência, como eu entendo avaliar, como eu entendo analisar, né? No geral é isso que a gente tem, quando a gente analisa a gente vê os dados e fatos, quando a gente avalia a gente põe num ranking, né? Então está linkado com o significado da palavra, então só a troca disso já dá uma potência enorme para você conseguir colocar em ação o seu plano que você traçou até aqui, tá? Passando por todos aqueles processos todos. E com a análise você consegue, né, analisando a situação, você consegue
pensar em maneiras alternativas de se comportar ou de resolver aquele problema. E daí você vai se vendo cada vez mais capaz, cada vez mais competente, porque você vai desenvolvendo cada vez mais as suas competências. E ao invés daquele ciclo vicioso de não deu certo, fracassei, não tenho competência, e ficar naquela roda viva, naquele círculo vicioso, você entra num ciclo virtuoso de construção, onde você vai cada vez mais se percebendo mais potente, identificando os seus potenciais, identificando as suas habilidades que já existem, trabalhando e melhorando cada vez mais elas, desenvolvendo as que não estão 100%, e você vai dando passos cada vez mais largos. E como num movimento de um carro, ele vai de 0 a 100, hoje a gente tem carro que faz isso em 3,4 segundos, elétricos inclusive, eu não vou falar marcas, né, porque eu não estou sendo pago para fazer propaganda, mas tem carros elétricos que fazem isso, né, o teu desenvolvimento, ele pode ser mais lento ou mais rápido, como esse carro de 3,4 segundos de 0 a 100, porém ele não sai de 0 a 100 instantaneamente. Necessariamente ele precisa passar por um movimento de aceleração, que vai ser tão mais curto o tempo de aceleração, quanto mais potência você tiver, igual no carro. Ele vai de 0 a 100 tão mais rápido, quanto mais torque e potência tiver no motor dele. Para você é igual. Então, essa questão de identificar, de perceber, de aceitar e desenvolver as suas competências faz com que você encurte esse tempo de chegar de 0 a 100 km dentro do seu processo. É assim que você acelera o seu processo. Você se potencializando, percebendo que sim, você tem competências, que sim, as que você não tem, você pode escolher desenvolver. E se tem alguma que você não tem e você não quer desenvolver, mas ela é necessária para o teu objetivo, você tem duas opções. Troca o objetivo, realinha o objetivo ou pede para alguém fazer, se for possível. Então, você tem possibilidades de criar objetivo, mas isso só vai estar aberto na tua vida se você não estiver se julgando incompetente. Por quê? Você não tem a competência de fazer, mas você tem a competência de conversar com alguém para que alguém faça. Você tem a competência de aprender a fazer. E assim você vai girando esse ciclo virtuoso na sua vida, te aproximando cada vez mais e cada vez mais rápido, como um carro acelerando, e o tempo de aceleração tanto menor quanto mais você perceber as suas competências, as suas possibilidades, as suas capacidades de resolver questões, de trocar comportamentos, de assumir e desenvolver falhas ou algo que ainda não esteja suficientemente bem desenvolvido para desempenhar o papel que você precisa dentro do objetivo planejado, dentro do seu objetivo planejado, né? Eu não vou falar hoje a respeito da importância de se ter objetivo, porque a gente já falou isso sobre, né? Se você, né, eu sempre digo, se você não tem objetivo, mandatoriamente você vai estar fazendo coisas que vai estar trabalhando em prol do objetivo de alguém. Então, se você não tem objetivo, alguém tem e você está lá dentro daquele objetivo de alguém, servindo para que aquele alguém atinja o objetivo dele mais rápido. É ok? Claro que é. Porém, e o seu objetivo? Você já identificou? Você já traçou? Já traçou o plano para chegar lá? Se sim, você precisa aprender a colocar em prática e atenção a isso que eu falei hoje. Isso que eu falei da questão da percepção, a questão do estado de ego adulto, a questão das potências, do permitir-se, né, da autopermissão para se perceber competente. Tá? Pessoas com a percepção de competências elevadas, né, que a pessoa consegue identificar e realmente abraçar as suas competências, essas pessoas têm um perfil de envolver-se em desafios mais frequentemente do que quem não qualifica as suas competências, né? Essas pessoas persistem frente a dificuldades porque elas se veem potentes e não impotentes, né? Essas pessoas vão cada vez mais se tornando mais competentes, né? Demonstram que têm expectativas elevadas com relação ao sucesso. Então, a meta nunca é uma metinha que atinge fácil. Não que não seja importante você ter metas curtas que você vá comemorando e gerando aquela química toda, como eu falei, mas normalmente essas pessoas têm desejos e sonhos que são grandiosos realmente, né? Essas pessoas, porque elas se predispõem a novos desafios. Essa questão do medo
está mais quieto, está mais acalmado, está mais cuidado. A pessoa tem cada vez menos medo do desconhecido. Por quê? Porque de tanto experimentar e lidar dessa maneira com o desconhecido, com o resultado novo, mesmo que não o desejado, de tanto lidar com isso, foi aprendendo que isso vai construindo uma pessoa diferente, uma pessoa que lida com as questões diferentes e que vai aproximando ela dos resultados. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, dentro daquele ciclo virtuoso, né? E cada vez mais confiam nas suas capacidades, né? Para dar volta a essa situação de catastrofização, de ficar focando no lado negativo, de ficar olhando o que não funciona, de se entender incapaz, se entender incompetente, né? Para dar volta nessa situação, você precisa aprender a melhorar, a tornar a sua percepção mais ativa da sua própria competência, né? Saber o que está por trás deste ponto de não conseguir qualificar são as suas crenças. Eu já falei lá no passo 4 sobre eliminar obstáculos, né, saltar obstáculos, como a gente lida com essas crenças, né? Você tem valores, você tem crenças, e provavelmente são essas crenças que você tem sobre si, inclusive, que vão te mostrar incompetente, que não te abrem o olho para a sua competência, para a sua potência. Né? Então, se necessário for neste momento, se você estiver perdido, volta no passo 4, qualifica lá, vai lá ver quais são, pensa nas suas crenças para poder destrinchar e começar a entrar no ciclo virtuoso e não mais no ciclo vicioso, né? Então, para simplificar o processo de botar em prática, de começar a fazer o negócio acontecer na sua vida, né? Para simplificar para você, experimente simplesmente, primeiro, reduzir tua lista de tarefas, que são as ações para o seu objetivo. Então, tenta enxugar, porque se você tem muita coisa para fazer, você vai entrar num vucu-vucu que você não vai dar conta. E isso é uma característica das pessoas que têm medo do resultado, não ser o bom. Ela coloca tanta coisa a fazer que fica impossível, ela acaba não fazendo. E a desculpa de não ter feito mas também eu não dou conta de fazer tudo isso. E fica tudo justificado numa narrativa linda, maravilhosa, justificando a incompetência dela. Que não é uma incompetência real, é uma incompetência identificada, um valor, um bloqueio, mas desta maneira, com uma lista enorme, ela realmente assume, não, eu não tenho essa capacidade de lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Então, uma lista reduzida de tarefas para chegar no seu objetivo faz com que isso seja possível acontecer. Né? E essas tarefas precisam ser tarefas cumpríveis. Cumpríveis, não pode ser uma tarefa impossível, senão você não alcança nunca. E justifica e comprova a tua crença na sua não potência, na sua não capacidade. Né? Segundo, identifique quais são aquelas que você sabe que vai conseguir fazer daquela lista de tarefas. Então você tem uma lista de tarefas, tem algumas que você tem certeza que você dá conta. Identifique quais são, comece por elas, se possível, se não atrapalhar na ordem. Comece por ações que você sabe que você vai dar conta de fazer. Escolha essas. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque você não começa pelo mais difícil, né? Eu, quando vou fazer prova, eu tinha o hábito de começar pela questão mais difícil e demorava lá um tempão, porque as outras eu faço rapidinho, porque eu sei tudo. Ok, para a prova até funciona, porque é uma avaliação. Aqui a gente está falando diferente. Aqui a gente está pensando de uma análise. Então, se você quer dar potência para você, em algo que você não está se vendo muito competente ou está com dificuldade de atingir, comece pela tarefa que você dá conta, porque daí se você deu conta, você comemora, isso dá uma energia diferente. Não sei se vocês lembram, eu comento aqui sempre, porque foi fenomenal. Quem não viu, veja, tá lá no nosso YouTube, tá no nosso Face, tá no nosso Insta, o vídeo da criança livre, o vídeo, a live do pijama, a gente chama assim, onde eu e a minha esposa e a minha filha estamos fazendo a live, e minha filha comenta que quando ela está com dificuldade de resolver alguma coisa, por exemplo, está estudando matemática, está com um problema que ela não consegue resolver, ela para, ela vai fazer algo que ela sabe que ela é boa em fazer. Ela vai desenhar, ela vai dançar, ela vai fazer algo que ela sabe que fica bem feito, ela vai fazer uma lição de algo que ela sabe que ela consegue. Ela conseguiu, isso diz para o cérebro, você é competente, minha filha, volta lá. Daí quando volta, parece que a resposta do problema surge na frente dela. Ela fala isso na live. Gente, uma menina de 14 anos fala isso. Agora ela está com 15, na época ela estava com 14. Ela fala isso. Como que ela descobriu isso? Justamente convivendo com a gente, mas ela entendeu que quando você
faz algo que você consegue atingir, você muda a sua química orgânica de maneira que você tem uma neuroquímica que te favorece a potência, te favorece a identificar a sua capacidade. Então, identifique essas tarefas que são executáveis e atingíveis com resultado e faça-as primeiro, porque isso vai te dando potência, vai eliminando aquele medo, né? E terceiro, o compromisso que eu tinha falado lá no início, né? Comprometa-se consigo a fazer o que você se propôs a fazer. E eu falo, às vezes é necessário tem gente que chama de padrinho, tem gente que chama de companheiro, tem gente que chama de colaborador, tem gente que chama de N nomes, mas escolha às vezes uma pessoa para que você se comprometa com ela que você vai fazer. Porque você recombinar com você é mais fácil. Ah, hoje eu tô com uma preguiça, esse frio eu não vou fazer. Ai, que preguiça de fazer. Amanhã eu faço. É você com você. Se você prometeu, combinou, contratou com uma pessoa que você ia fazer, você fala, putz, mas o outro está contando com isso, eu não posso decepcionar o outro. Que sirva deste jeito. Fazendo com que você se mova, tá valendo. Se você tem um contrato com alguém, você vai cumprir aquele contrato muito mais fortemente quando você tem um contrato consigo mesmo. Claro que a gente precisa aprender a cumprir de maneira exemplar o autocontrato conosco, ou pelo menos renegociar de uma maneira, né, que seja produtiva e não improdutiva, para a gente não cair no nosso script de vida, né, de não fazer as coisas, de procrastinar, mas aprender a ter esse contrato, conseguir cumprir é importante, mas enquanto você não dá conta disso, ter alguém de backup para com quem você combina os seus objetivos é bacana, é legal, faz com que você realmente dê passos em direção e execute aquelas tarefas naquela ordem hierárquica que eu falei, de uma que você sabe que você consegue dar conta e não de uma impossível que você sabe que não vai, porque vai barrar você lá no comecinho do seu caminhar em direção ao seu objetivo que você desejou, escolheu, planejou, traçou a meta e agora está pondo em prática. Então, esses 3 passozinhos que eu falei, né, de reduzir a tua lista de tarefas, né, começando pelas identificáveis, que é pelas executáveis, que é a 2, né, então você sabe que você vai conseguir, e ter esse compromisso com você ou contratar com alguém, esses 3 passos vão ajudar você a aumentar a sua percepção das suas competências. Por quê? Né? Reduz a lista de tarefas, você vai conseguir fazer mais coisas ali dentro, identificar quais são aquelas que você sabe que vai conseguir fazê-las primeiro, vai te dar potência, né? E quando você se compromete, você executa, te dá potência também. Né? E essa coisa da lista reduzida é interessante porque se você tem 2 coisas a fazer, você faz uma só, você fez 50%. Se você tem 3 coisas a fazer, você faz uma só, você fez 33%. Então você melhora a estatística quando você acaba reduzindo a quantidade de coisas para fazer, se você dá conta de fazer. Então por isso que é importante os outros 2. Então esses 3 passos ajudam você na percepção da sua competência, estimula a sua neuroquímica para que você cada vez mais se sinta mais capaz e potente. Fazer mais ações no sentido da sua meta e isso vai, obviamente, fazer os seus resultados chegarem, acontecerem de fato na sua vida, né? Aquilo que você desenhou e tudo mais, tá? Saiba que a nossa percepção de competência, ela se eleva quando a gente vivencia sucesso enquanto aprende, por exemplo. Se você está aprendendo algo, né, e você utiliza aquilo que você acabou de aprender e vê que você aprendeu de fato, isso eleva a nossa percepção de competência. Puxa, eu aprendi, eu consegui, eu fiz, yes, sabe? Aquela felicidade de aprender a andar de bicicleta, sem rodinha, sem ninguém segurando. Essa alegria, essa comemoração precisa estar presente quando o sucesso vem. Então, o sucesso, enquanto aprende, com a comemoração, fortalece a percepção da competência, né? Quando você é bem sucedido em tarefas que são desafiadoras, sabe aquela coisa que você vai fazer, mas você não tem certeza que você dá conta e você consegue, isso faz com que você perceba a sua competência. É aí que as pessoas que estão nesse ciclo virtuoso agem, elas se põem tarefas desafiadoras, não ao ponto de saberem que não vão dar conta, mas tarefas desafiadoras, mas possíveis. E daí ela vai puxando esse limite cada vez mais e vai potencializando porque ela vai vendo que ela é capaz, que ela é capaz. E quando ela não consegue,
ela não se frustra, ela analisa o que foi que aconteceu, o que ela não conseguiu e muda de estratégia e não desiste, ela persiste. Um dos 7 P's da mentoria, a persistência, e o outro, a paciência no processo, consigo e com os outros, né? A gente recebe, quando a gente recebe suporte de pessoas significativas para a gente dentro do nosso processo, faz com que a nossa percepção de competência aumente. Então, o que a gente fala de reconhecimento, quando alguém fala para a gente, reconhece para a gente verbalmente, cara, você pode, cara, você fez, olha como você dá conta, isso ativa a nossa percepção. Antes eu não qualificava, aquela pessoa está colaborando na qualificação comigo, né? Então, quando a gente recebe esse suporte, esse apoio dessas pessoas que têm uma importância na nossa vida, nos ajuda na percepção da competência, né? A gente aprende a reforçar a nós mesmos no esforço. Quando a gente está fazendo algo que não é natural, que não é fácil, que não é simples para a gente, ou porque nós não temos a habilidade completamente desenvolvida, ou porque a gente não tem a prática necessária, a gente, se propondo a fazer, mesmo que com dificuldade, com desafio, mesmo que seja desafiador, a gente aprende a identificar a competência. Nossa, tá difícil, mas eu tô conseguindo. Nossa, tá desafiador o troço, eu não vontade de desistir, mas eu não vou. Isso faz com que a gente veja que a gente é capaz, né? Valorizar as conquistas que a gente tem faz com que a gente perceba mais e mais as nossas competências, né? Então isso tudo que eu falei agora faz com que você torne tangível para você mesmo as suas competências. Isso vai colaborar lá no passo 4, isso vai colaborar lá na questão de você se perceber ou não potente, na questão do seu autocontrato, no compromisso de você consigo mesmo. Como que você vai se comprometer com alguém que você sabe que ela não é capaz de algo, né? Então você não vai se comprometer com você mesmo se você entende que você não é capaz de algo. Então você não vai assumir esse compromisso. Se você não assume com outra pessoa, você não assume com você mesmo, sabendo que não é capaz, né? A pessoa não é capaz de desenvolver aquilo que precisa. Então, quando você se vê capaz, você aumenta também o seu compromisso consigo mesmo, portanto, com o seu plano, portanto, com chegar lá no seu objetivo que você traçou até aqui, né? Então eu vou te perguntar, qual o seu plano? Qual o seu plano? O que você quer e qual o plano que você traçou? Você já tem um plano? Você já tem o objetivo que você traçou lá e o seu plano, ele está definido? Você já viu a estratégia, o caminho que você vai perseguir, seja o que for, seja eliminar a dor que você sente, seja qualquer dor, física ou emocional, seja conseguir um novo trabalho, recolocação no mercado, voltar a trabalhar, estudar alguma língua, estudar alguma coisa, fazer uma faculdade, ter ou não ter filho, casar ou não casar, enfim, qualquer questão na sua vida, que eu nem tenha falado aqui. Se você tem esse objetivo, você já traçou a sua meta, o seu caminho, o seu plano de ação, né? Então agora, se você já tratou, entre em ação. Caso você não tenha traçado seu plano de ação, volte nas suas anotações das lives que você viu aqui, vai lá no passo 1, no passo 2, né? Então, né? Passo a passo, no passo 3, no passo 4, passo 5 e venha para o 6. E vá entrar em ação, né? Qualquer um, né? Qualquer pessoa, se quiser experimentar isso que eu estou falando, passo a passo, mas eu tô inseguro, para não dizer com medo, né? De fazer e não funcionar nesse meu plano aqui de vida, tenta com alguma coisa mais simples, algo fácil, algo, sabe? Tenta com algum outro objetivo. Vai lá e tenta fazer com esse passo a passo. Isso você vai conseguir, eu tenho certeza absoluta, isso vai te dar potência, vai ver, nossa, eu sei fazer, funciona, daí você vai para o teu objetivo maior. Por isso aquela dica pequena de reduz o número de tarefas e escolha primeiramente a que você sabe que você dá conta, é mais ou menos isso. Então escolha alguma coisa que você queira fazer, que você sabe que você vai dar conta, faz esse processo, sabe? Quando você está estudando, que você treina, que você repete, faz isso, pra você masterizar esse jeito, esse espaço 1, 2, 3, 4, 5, 6, para você ficar no piloto automático nisso, e daí você ir pro teu plano grande, pro teu objetivo e plano traçados para você botá-lo em ação. Então se você não está seguro, se você está inseguro, se você tem medo, se você não entende a sua potência, faz isso. Comece com uma coisa que você consegue, mas siga esse passo a passo. Siga esse passo a passo, para você ver que ele funciona na sua vida. A partir daí você vai ganhar confiança em você, confiança no processo e vai conseguir ir fazendo a coisa acontecer e botar em prática, né? Então experimente, tá? Porque você vai se ver capaz e vai diminuir esse medo de você. E sabe assim, eu sempre falo que distingue uma pessoa que consegue, né, que
no jargão, uma pessoa que tem sucesso de uma pessoa que não tem sucesso, e daí a gente entra na questão, o que é sucesso para você? O que é sucesso para mim? Sucesso é, eu escolhi algo e consegui aquele algo, isso é sucesso para mim, seja o que for esse algo, tá? Seja o que for esse algo. Sucesso é ter uma meta e alcançá-la, sucesso. Fui bem sucedido, né? Então, o que distingue uma pessoa que tem o sucesso, que chega lá das pessoas que não têm, é justamente o pôr em prática. Alternativas, não desistindo, persistindo. E, para que isso aconteça, a palavra-chave lá do começo, comprometimento. O compromisso consigo, o compromisso com o objetivo, né? Defina o seu próximo passo claramente para você. Se comprometa com você em fazê-lo, em colocá-lo em prática, né? O que você pode fazer desde já para que isso aconteça, né? O que você pode fazer agora. Não assim, um dia eu faço, se isso acontecer, aquilo eu faço. Não, defina agora o que é possível. O que você vê de competência que você tem, que é possível usar para que algo aconteça, algo, qualquer coisa, aquele planinho pequeno, o primeiro passo do seu plano maior, seja o que for, né? Mas pense nesse preciso momento o que você necessita ter para começar a caminhar. Veja se você tem ou não tem, e se tem, comece, para que você alcance o seu sonho, para que você alcance o seu objetivo. Então, o passo 6, que eu falei hoje, ele é, de fato, o mais simples de todos, porque você já fez todo o processo, é só iniciar a brincadeira. Né? Colocar o seu plano para funcionar, né? Caso você não esteja conseguindo, né? Cuide para que as emoções não te impeçam, né? As emoções não te impeçam de analisar o cenário como um todo, de entender o que está acontecendo para que você não esteja conseguindo implementar o seu plano, né? Analisar o que em você pode estar impedindo de chegar lá, né, de colocar em prática. Lembra que eu falei lá naquela aula de fibromialgia também, a questão da vitimização. As coisas na sua vida não acontecem, não é porque as coisas externas te impedem só. Coisas externas podem atrapalhar, pode fazer você ter que recalcular a rota, pode. Então, num voo, o piloto decola, tá lá no alto, a rota era essa, de repente tem uma tempestade enorme, ele precisa desviar. Ele vai cair, ele vai tentar se arriscar, a decisão é do piloto. Se ele quer jogar no seguro, ele desvia, ele muda a rota e ainda assim chega no objetivo. E isso só é possível porque analisa. Bom, que tamanho é a tempestade? Quando eu estou a tanto de distância, quando eu chegar ela já vai ter enfraquecido. Quanto? De que nível que é? E ele vai analisando o que ele tem de dados concretos no momento presente e toma uma decisão. Vou desviar ou vou passar pela tempestade. Atenção, senhores passageiros, passaremos por turbulências. Pronto, a decisão foi tomada, mas analisar e não avaliar e não se culpar. Então, analisar o que está potencialmente impedindo você de conseguir fazer as coisas, né? De colocar em prática aquilo que aconteça, né? E ainda olhar, e ainda dar uma espiada dentro de você, mas olhar depois para fora, para entender se há algo que outras pessoas estão fazendo que possam estar te impedindo, te gerando sentimentos que estão te impedindo. Porque o que elas estão fazendo, elas estão fazendo. Elas não vão parar de fazer só se quiserem. Economia não tem, são coisas externas, não tem controle. A tempestade não tem controle. Mas entender que isso está acontecendo e isso está me afetando de algum jeito. E quando eu analiso isso, eu não escolho ir lá brigar com a tempestade para ela sair do caminho. Eu escolho, ok, o que eu faço? Rota alternativa ou enfrento? Eu escolho. E não fico cobrando do outro a mudança para que eu chegue lá. Você entende que isso é outro jeito de eu botar um não no meu desejo? Então, olhar para o meu objetivo. Se algo externo está atrapalhando, em vez de me vitimizar para até ficar confortável, né? Porque não depende de mim, depende, putz, mas olha só o outro, né? Ó, a tempestade que está aí na frente, eu não vou conseguir. Melhor eu sentar e esperar passar. E talvez nunca passe, porque é uma coisa que não depende da gente. Comportamento alheio, economia, sei lá o que for que está atrapalhando. Olhar para você, o que você tem de potência para fazer diferentemente. Que é o olhar para as suas competências, né? Descobrindo algo, entender o que você dá conta de fazer para resolver e poder dar seus passos. E não esperar que o outro faça ou deixe de fazer. Caso seja algo que você realmente perceba que não dá conta, pede ajuda, gente.
Mentoria está aí para isso, por exemplo. Peça ajuda para o esposo, para a esposa, para o amigo, para o pai, para a mãe. Busque desenvolver autonomamente o que falta em você, que você identificou, para você dar conta, para você conseguir dar o passo, né? Esse processo traz a autorresponsabilidade, uma autonomia sem igual, gente. Vocês não têm noção como isso é libertador, como isso te tira as amarras e faz com que você, sabe, conquiste as coisas que você quer, né? E daí esses resultados vão gerando potência e entra nesse círculo virtuoso. Você sai daquele círculo vicioso que você vivia. E nesta vibe de potência, de olhar para as minhas capacidades, da minha autorresponsabilidade, do analisar com responsabilidade aquilo que eu fiz que deu ou não deu certo, que eu entendo que funcionou ou não funcionou, né? De ser autônomo no buscar ajuda, no desenvolver o que eu preciso desenvolver e não vitimizar-me, né? Não jogar a culpa nas coisas, nas questões, na minha mãe e no meu pai que me criaram assim, assado, as minhas condições financeiras, seja no que for que você coloca o escudo para não se desenvolver e não chegar no seu resultado, né? Fazer esse olhar positivo sobre você mesmo, identificando potenciais para colocar o seu plano em ação, fará com que você alcance o seu objetivo, ok? Eu vou encerrar a live hoje aqui. Vou deixar uma frase de reflexão para vocês e eu gostaria que vocês repensassem todos esses passos para a semana que vem a gente fechar com o passo 7, isso daí agora está colocando em ação. O passo 7 ele faz parte do todo para fechar esse processo. Vou falar sobre ele na próxima, então não percam. E antes, claro, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito bom ver vocês todos aqui interagindo. Eu não, obviamente que eu me empolgo aqui, eu acabo nem vendo todo mundo que entra aqui e eu não gosto de avaliação, porque a avaliação a gente aprende que tem a ver com nota. Quando eu avalio, né? Quando eu vou fazer uma prova, eu estou sendo avaliado e vai ter uma nota. Isso gera medo e o avaliar automaticamente ativa o nosso criticismo, o nosso julgamento, né? Ativa o que a gente fala na análise transacional, a energia psíquica no nosso estado de ego pai crítico. Então a gente vai avaliar, a gente vai dar uma nota, a gente vai julgar de alguma forma. E pior, a gente é muito cruel com a gente mesmo, porque após julgar aquilo, a gente ainda vai condenar a gente mesmo, né? Então a gente, além de avaliar, a gente julga e condena. Então eu particularmente prefiro, em vez de avaliar, analisar. É uma palavra que traz a gente, na análise transacional a gente fala, para o estado de ego adulto. A gente analisa as questões, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, os dados e fatos que não me levaram até o meu objetivo ou que me levaram até o objetivo, né? Então, quando a gente faz essa mudança besta de vocabulário, a gente ativa o nosso cérebro de maneira diferente, né? Quando eu analiso, olhando os dados e fatos, eu busco entender o que de fato funciona ou não e me possibilita trabalhar para o que eu quero que funcione, né? Eu consigo analisar, inclusive, o que faltou de permissão minha, por exemplo, para conseguir chegar àquilo, o que faltou de desenvolvimento meu para chegar até o resultado, né? A avaliação busca o que foi feito de errado. A análise busca entender o que aconteceu, o que levou a fazer aquilo que não deu certo e buscar a saída para que dê certo, a alternativa. Percebem a diferença sutil entre analisar e avaliar? Avaliar, você olha o erro, foca no erro, condena pelo erro, julga pelo erro. A análise entende que coisas não funcionaram e destrincha para ver o que pode ser feito alternativamente para que funcione. Vocês percebem a diferença? Ela é sutil, porém é importante. Então, um grande abraço e eu me encerro com o seguinte pensamento. Ao conhecer o seu potencial e confiar em suas habilidades, você vai ser capaz de mudar o mundo. Pelo menos o seu mundo. Até a próxima.